Bom dia, meus amigos e minhas amigas do canal do YouTube e da página do Facebook Céu Azul e Sol a Brilhar. Hoje vamos fazer o segundo vídeo, mais um vídeo sobre a cocaína. Hoje falaremos sobre seus 17 efeitos secundários da cocaína, a curto e a longo prazo. O consumo de cocaína fumada ou inalada produz várias consequências para o funcionamento do corpo e para o bem-estar da família e da sociedade. Esta é uma droga especialmente generalizada nos países com mais poder de compra. Os efeitos colaterais do nível físico e psicológico de cocaína tornam-se uma das drogas mais viciantes e potentes que podem ser consumidas. Este artigo irá explicar o mais importante. Segundo os últimos dados fornecidos pelo Ministério da Saúde, Serviços Sociais e Igualdade, tanto a cannabis e cocaína aumentou o seu consumo apenas na Espanha por 50% da população entre 15 e 64. Na América Latina espera-se dados semelhantes. Este aumento é particularmente notável entre os jovens estudantes do ensino médio, particularmente em homens que aumentam o consumo conforme aumenta a idade deles. Além disso, embora geralmente pensam no viciado como pobre e sem recursos, há mais e mais pessoas de alto poder aquisitivo que consomem e sofrem as consequências das drogas. Na maioria dos casos, muitas vezes se consome em combinação com outras substâncias, tais como tabaco, álcool ou êxtase, de modo que seus efeitos são ainda mais agravados. Não se esqueça do custo econômico que isso requer para os cofres públicos do Estado, tudo o que tem a ver com posterior tratamento de desintoxicação, campanhas de prevenção e anúncios. Efeitos secundários e sintomas do consumo da cocaína. Vamos deixar claro uma série de perguntas sobre as consequências do uso da cocaína no organismo. Em primeiro lugar, convém mencionar que os maiores perigos envolvidos em fumar ou inalar cocaína é a sua prioridade viciante tremenda, o aumento ou desejo incontrolável de consumir. As propriedades que acompanham a cocaína estimulam pontos-chave do cérebro, criando um elevado sentido de euforia, gerando comumente chamado de viagem, grandes episódios de hiperestimulação e euforia extrema. O aumento da dopamina no cérebro afeta os perfis de propriedades de reforço do cérebro neuropsicológico, potenciando o vício. Não há necessidade de mencionar que o consumo de qualquer tipo de droga, seja qual for, a sua quantia é muito perigosa para o nosso corpo, aumentando o risco de acidente vascular cerebral, ataque cardíaco ou insuficiência respiratória. A sua capacidade para cair em dependência é muito elevada, tornando-se o princípio do fim da vida de muitas pessoas. Para esclarecer as consequências do consumo e com base no estudo científico, cocaína, farmacologia, efeitos de tratamento do abuso, do Departamento de Saúde e Serviços Humanos, Instituto Nacional sobre Abuso de Drogas em Maryland, editado por Dr. John Gabrielski. Classificaremos os efeitos da cocaína em duas categorias de curto e longo prazo. A curto prazo, a perda de apetite é um conceito mais do que provado que a cocaína está a causar perda de apetite. A cocaína frequentemente é um substituinte dos alimentos, causando alterações metabólicas graves e reduz a capacidade de gerar gordura corporal. Aumento da pressão arterial. A hiperestimulação, o sentido da frenética atividade contínua, afetando negativamente o sistema circulatório. A frequência cardíaca aumenta gradualmente, desequilibrando a pressão arterial e a temperatura do organismo. Começam os primeiros desequilíbrios graves, o bom funcionamento do coração.
Náuseas. Esses são um sintoma muito característico devido a problemas gastrointestinais associados com a sua utilização. Dor abdominal com náuseas são sensações muito comuns, sendo um primeiro aviso de problemas digestivos. Ansiedade e paranoia. Os efeitos hipersensíveis da cocaína produzem ansiedade pela necessidade de usar de novo. Alucinações e paranoia, hiperexcitabilidade, irritabilidade são a base que chega a construir uma realidade paralela, cuja solução é a toma da cocaína. Depressão. Os quadros depressivos aparecem em um tempo muito curto, como ansiedade a consumir juntamente com comportamento errático, com perfis psicóticos desenhados, fazem ao consumidor de cocaína uma pessoa confusa e exausta. Visite este artigo para saber os sintomas da depressão. Pupilas dilatadas. Se você já viu um consumidor de cocaína, você vai ver perfeitamente como seus olhos se arregalam, também chamado midriase bilateral. Hábitos de sono perturbado. Baixo consumo da substância, a pessoa pode levar até vários dias sem dormir, devido ao aumento da energia fornecida pelo uso. Comportamento estranho, errático e por vezes violento. Euforia intensa. Eles mostram uma energia incansável e um intenso estado de felicidade. Alucinações auditivas e táteis. É muito comum em pessoas que consomem o fato de ter fortes crises de paranoia, alucinações permanentes. Estas são alucinações táteis, características. O viciado em cocaína sente na sua pele pequenos animais, às vezes se ferem gravemente para remover esse sentimento. Convulsões, ataques de pânico e morte súbita por doses elevadas, até mesmo apenas uma vez. Agora vamos falar sobre o efeito da cocaína a longo prazo. Danos ao cérebro. Dissemos anteriormente que a cocaína afeta diretamente a funcionalidade dos neurotransmissores, atacando o sistema de recompensa do cérebro. O córtex cerebral sofre sérios danos associados ao processo cognitivo, movimentos, atenção, etc., tornando-se irreversível o dano. Problemas sexuais. O abuso de cocaína afeta o sistema nervoso central, diminui o calibre das artérias, reduzindo o funcionamento de sangue e da capacidade erétil dos homens. Da mesma forma, a depressão inibe o prazer sexual. Danos renais e nos pulmões. O utilizador de cocaína habitual sofre de doenças renais e pulmonares graves, incompatibilidade orgânica grave, o que reduz severamente a qualidade de vida. Se inala pode eventualmente conduzir à destruição dos tecidos nasais e obstruir o septo nasal, o desgaste dos dentes, até mesmo a perda dos dentes. Na maioria dos casos é devido a passar a substância na ponta do dedo sobre os dentes. Desorientação, apatia, cansaço e confuso. Na desorientação, apatia, cansaço, confuso. Hemorragia cerebral e insuficiência cardíaca. Esses são os efeitos mais graves e recentes em usuários de cocaína abusivo. Pode sofrer, pois provoca a morte. Normalmente são as causas de morte mais comuns em pessoas que consomem cocaína. Aqui nós mostramos um documentário em onde se mostram casos reais de viciados em cocaína. Você pode ver que a cocaína não produz nada de bom. Embora a causa primeira para experimentar é alcançar momentos de euforia e prazer.
lentamente, em um modo silencioso e escuro que toma o corpo e a mente dessas pessoas, acabando com elas. Citou o documento oficial do Ministério da Saúde, em colaboração com a delegação do governo para o Plano Nacional sobre Drogas. O estudo de consumo de cocaína depende de vários fatores: quantidade de ritmo, o consumo eventual em pequenas quantidades, menos de 1/4 de grama, e o consumo intensificado dessa substância cobrindo grandes doses em tempos reduzidos. Pode ser consumido por via oral, nasal, inalação ou por via intravenosa, em combinação com outras substâncias. A ingestão de cocaína pura ou misturada em álcool, maconha e heroína.